Olá pessoal, nessa videoaula nós vamos iniciar o nosso estudo de análise combinatória. Bom, a primeira pergunta que surge é por que é tão importante estudar a análise combinatória, né? Para a gente analisar a importância, e a aplicação da análise combinatória na nossa vida, vamos pensar em algumas situações que nós enfrentamos, no nosso cotidiano ou de ações que nós fazemos no nosso cotidiano que serão explicadas e justificadas com base na análise combinatória. Então, o primeiro dado que saiu numa revista ou num jornal diz o seguinte, que estudo do IBGE de 2018 identificou um total de 50,7 milhões de automóveis e 15,1 milhões de motocicletas no Brasil, no censo de 2018. E aí nós temos hoje o novo padrão de placas, tanto para motos quanto para carros, que é esse que está aparecendo na tela, que é o padrão Mercosul. E nos surge a seguinte dúvida: como é que eu posso garantir, que não vão existir, oficialmente, é claro, no país duas placas iguais? Que sistema é esse? Que conta é essa que eu faço? Que eu garanto, por exemplo, que se a placa do meu carro é essa, BEE4R22, não vai existir no Brasil nenhuma outra placa igual a essa, Como é que eles podem garantir? Como é que eu sei que essa conta, da possibilidade de placa vai ser maior do que a quantidade de automóveis que tem no país? O mesmo valendo para motos. Uma outra pergunta que é muito relevante é em relação aos celulares. Um levantamento da Agência Nacional de Telecomunicação, a Anatel, divulgado em janeiro de 2018 também, apontou que no Brasil existem hoje 231,8 milhões, em 2018, 231,8 milhões de linhas telefônicas. E aí nos vem a pergunta, de uma hora para outra foi dito que a gente deveria inserir um 9 na frente, um novo dígito na frente dos nossos celulares. O porquê que isso foi necessário? Por que a gente teve que colocar esse 9? É a mesma pergunta que a gente faz para as placas. Como é que, se o número do meu telefone imagina que seu telefone é 998170128. Pronto. Como é que eu garanto que no DDD 88, que é o da nossa região, quando eu discar esse número aqui, só vai ter um número registrado com esses algarismos. Não vai cair mais no de ninguém, Quem é que faz essa conta para saber que o total de números possíveis, de registro de números de telefone no país, vai ser maior do que a quantidade de chips vendidos, Então, são essas perguntas que a análise combinatória visa resolver, Ela, juntamente com a sua amiga, que será o nosso próximo objeto de estudo, que é a probabilidade, tá certo? Então, a pergunta que eu fiz agora, será que é por isso que a gente teve que colocar um 9 na frente dos nossos números de telefones, para garantir que terão mais opções de números, É isso que nós vamos estudar na análise combinatória. Tá certo? E o que é a análise combinatória? A análise combinatória é a parte da matemática que desenvolve técnicas e métodos de contagem que nos permitem resolver essas situações que eu apontei e tantas outras que nós vamos ver, tá certo? Então, o que a gente vai estudar em análise combinatória? Nós vamos estudar técnicas e métodos de realizar contagens, ok? O primeiro método que a gente vai estudar, e ele é muito importante, por isso que a gente vai passar a aula toda só falando dele, é o princípio fundamental da contagem. E o que é o princípio fundamental da contagem? Vamos lá. A definição formal de princípio fundamental da contagem é essa que está aparecendo na tela. Quando eu tenho um evento ou algum problema, que é composto por N etapas sucessivas e independentes, quer dizer que uma não está relacionada com a outra diretamente, de tal forma que as possibilidades da primeira é M e as possibilidades da segunda etapa é N, consideramos então que o número total de possibilidades do evento ocorrer é dada pelo produto M vezes N. E é nessa hora que você diz, não entendi nada, Não sei o que é isso que você leu.
vamos ver isso numa situação problema que vai ficar bem mais fácil de entender o que é o princípio fundamental da contagem. De modo geral, quando eu tenho um problema de contagem, que eu quero saber quantas possibilidades eu tenho de fazer alguma coisa, eu vou aplicar 3 passos. O primeiro é saber quantas escolhas eu tenho que fazer. Eu tenho que escolher quantas coisas? Essa é a primeira pergunta. A segunda é quantas opções eu tenho para cada uma dessas escolhas que eu vou fazer. E a terceira é multiplica tudo. De maneira bem leiga, dizer que o princípio fundamental da contagem é basicamente isso. Eu determino quantas escolhas eu quero fazer, quantas opções eu tenho para cada escolha e multiplico tudo. Vanessa, mesmo assim eu ainda não estou entendendo nada. Vamos ver isso num exemplo, que aí você vai ver como é bem simples. Então, ó, todos os exemplos que eu vou resolver na aula de hoje, com exceções de algumas questões do Enem no final da aula, foram retiradas do nosso livro didático, tá certo? Então vamos lá. A primeira questão diz o seguinte, preste atenção. Para ir à praia, Silvia pretende colocar um maiô e uma canga. Sabendo que ela possui 5 maiôs diferentes e 3 modelos diferentes de canga, determine o número de maneiras distintas de Silvia se vestir. Então, Silvia quer ir à praia, ok. Ela quer vestir um maiô e uma canga, né? E tá dizendo aqui que ela possui 5 maiôs e ela possui 3 modelos de cangas. E aí ele pergunta de quantas maneiras distintas Silvia pode se vestir. Vamos primeiro esquecer um pouquinho que a gente falou desse princípio fundamental da contagem e fazer o problema de maneira prática, né? Então imagine que ela tenha esses 5 maiôs que está aparecendo na sua tela e tem essas 3 cangas, certo? Então eu tenho esse maiô com as margaridas, tem esse maiô azul, o amarelo, o listradozinho e esse com bolinhas. E tenho essas 3 cangas. Aqui tem azul, essa bem colorida e a preto com branco. E agora eu quero combinar de quantas maneiras diferentes a Silvia pode ir para a praia, sempre com um maiô e com uma canga. Então imagine que a Silvia escolheu usar esse maiô com as margaridas. Ela pode combinar esse maiô com a canga azul, com a canga colorida ou com a preta e branca. Então aqui ela tem 3 opções diferentes de se vestir. Mas aí a Silvia não quer usar o maiô com margarida, ela quer usar o maiô azul. Então ela pode combinar o maiô azul com a canga azul, com a canga colorida e com a canga preto e branco. O mesmo ela pode fazer com o maiô amarelo, com o maiô listrado e com o maiô de bolinhas. Então tá aí na sua tela aparecendo todas as possíveis combinações que Silvia pode fazer para ir à praia. Então, se ela tem esses 5 maiôs e tem essas 3 cangas, de quantas maneiras diferentes ela pode se vestir? Ela pode se vestir de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 maneiras. Então, ela tem 15 maneiras diferentes de se vestir. Resolvi o problema. Só que isso não faz sentido, porque Silvia tem 5 maiôs e 3 cangas. Imagine que eu esteja resolvendo um problema que tenha 20 situações diferentes, por exemplo, 20 maiôs e 70 cangas. Aí eu vou ter que fazer esse desenho e combinar cada uma, Vanessa, né? Isso seria inviável, né? E é por isso que existe o princípio fundamental da contagem. Porque ele vai resolver esse problema de uma maneira mais simples, sem que eu tenha que fazer essa montagem de possibilidades. E o que o princípio fundamental da contagem diz? Ele diz que o primeiro passo é você determinar o que é que você está escolhendo. O que eu vou escolher, certo? Então, eu vou escolher uma canga e vou escolher um maiô. Então, eu coloquei aqui, Eu vou escolher um maiô e uma canga. Tá vendo que eu coloquei um tracinho? Isso é muito comum em análise combinatória. Esse tracinho tá dizendo que aqui em cima eu vou colocar quantos maiôs eu tenho e aqui eu vou colocar quantas cangas eu tenho. Então, o primeiro passo é determinar o que eu vou escolher. Eu vou escolher um maiô e vou escolher uma canga. Ok. Quantos maiôs eu tenho para escolher? Bom, no problema tá dizendo que Silvia tem 5 maiôs. Então, maiôs eu tenho 5. Quantas cangas eu tenho? Bom, cangas ela tá dizendo que tem 3 modelos diferentes, então 3.
Pelo princípio fundamental da contagem, é só multiplicar tudo. Então, eu vou multiplicar 5 vezes 3. 5 vezes 3 é 15, que é exatamente a mesma quantidade que tinha dado quando a gente criou todas as possibilidades que Silvia poderia se vestir, tá certo? Então, basicamente, o princípio fundamental da contagem é isso. A gente determina o que a gente quer escolher, quantas opções existem de cada um e multiplica tudo. O problema número 2 diz o seguinte: um restaurante oferece um almoço a R$40, incluindo entrada, prato principal e sobremesa. De quantas formas distintas um cliente pode fazer o seu pedido se existem 4 opções de entrada, 3 de prato principal e 2 de sobremesa? Então, você chegou no restaurante, o garçom disse: olha, você paga R$40 e você vai ter direito a comer uma entrada, vai ter direito a comer um prato principal, e vai ter direito a comer uma sobremesa. Pronto. E aí, de quantas maneiras diferentes, o problema está perguntando, você pode fazer essa escolha. Então, perceba que a gente vai usar aqui o princípio fundamental da contagem, tá certo? Então, eu coloquei aqui a entrada, o prato principal e a sobremesa, que é aquele primeiro passo. Lembre sempre que nós vamos pensar em resolver os problemas de princípio fundamental da contagem utilizando esses 3 passos. Primeiro, a gente determina o que eu tenho que escolher. Eu tenho que escolher uma entrada, um prato principal e uma sobremesa. Agora, eu vou pensar em quantas opções eu tenho para cada um. Quantas opções ele tem de entrada? Bom, aqui no problema ele está dizendo que tem 4 opções de entrada. Então, para a entrada eu tenho 4. Para o prato principal eu tenho 3 opções de prato principal. Então, 3 opções para o prato principal. E para a sobremesa eu tenho quantas opções para escolher? 2 opções. Bom, eu escolhi o que o problema está querendo que eu escolha, quantas opções eu tenho de cada um, e o terceiro passo é multiplicar tudo. Então, eu vou multiplicar 4 vezes 3 vezes 2, que dá 24. 4 vezes 3 é 12, e 12 vezes 2, 24. Então, existem 24 maneiras diferentes de você escolher sua refeição. Tudo bem? Mais uma vez, vou repetir. Primeiro, a gente determina o que nós queremos escolher, quantas opções nós temos de cada um, e multiplicamos tudo. Ok? Vamos fazer mais exemplos. Problema de número 3 diz o seguinte: em um teste vocacional, um jovem deve responder a 12 questões, assinalando em cada uma única alternativa, escolhida entre sim, não e às vezes. De quantas formas diferentes o teste pode ser respondido? Então, eu coloquei aí só para quem não sabe o que é um teste vocacional, tá certo? Ele faz perguntas desse tipo aqui, e aí ele vai direcionar, de acordo com o que você respondeu, qual seria mais ou menos a área de universidade, ou a área de estudo que você teria interesse, ou a área de trabalho que você teria interesse. São perguntas assim: você gosta de consertar coisas, ler livro, fazer croquis, fazer reparos em carros? E para cada uma dessas alternativas, você teria que responder sim, não e às vezes. Sempre. Ou eu respondo sim, ou eu respondo não, ou eu respondo às vezes. E aí a primeira coisa que eu tenho que perguntar para resolver essa questão pelo princípio fundamental da contagem é: o que é que eu quero escolher? Bom, eu tenho 12 questões que eu quero escolher sim, não e às vezes. Então, eu tenho 12 questões, tá aí, 12 questões. Primeira questão, você pode responder, primeira questão, você pode responder sim, você pode responder não e pode responder às vezes. Então, você tem quantas opções de resposta para a primeira questão? 3. Respondi a primeira. Aí, a outra questão ali, por exemplo, no nosso aqui modelo de teste, ele disse: ler livros ou revista. Você gosta de ler livros e revistas? Você pode responder o que? Você pode responder sim, você pode responder não e pode responder às vezes. Então, você tem quantas opções? Não é o que você vai escolher, é quantas opções você tem para escolher. Você vai responder agora a terceira questão. Você gosta de fazer croquis, desenhos ou pinturas? Você pode responder sim, não e pode responder às vezes. Então, você tem de novo quantas opções? 3. E aí você já percebeu que não importa qual a questão, você sempre vai poder responder sim,
não ou às vezes. Então, você tem mais uma vez 3 opções para todas elas, certo? Então, ó, eu já determinei o que eu tenho que escolher. Eu tenho que escolher as 12 questões. Para cada questão, eu também já analisei quantas opções eu tenho, que é 3. Quando isso acontece, todas são iguais. Isso é muito comum, por exemplo, no Enem. Para você não perder tempo multiplicando tudo isso, você pode escolher isso na forma de escrever isso na forma de potência, né? Eu tenho aqui o 3, que é a base, se repetindo quantas vezes? 12 vezes. Então, eu posso escrever isso como sendo 3 elevado a 12. Vanessa, eu quero multiplicar. Então, você vai fazendo 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 e assim sucessivamente. Mas também pode escrever na forma de potência, que está certíssimo. 3 elevado a 12, que é até mais simples, para você não perder tempo multiplicando tudo isso. Perceba que em todas as questões a gente está seguindo os mesmos passos. Eu pergunto o que eu quero responder ou o que eu quero escolher, quantas opções eu tenho para cada um e multiplico todo mundo, certo? Vamos fazer outro exemplo. 3 amigos chegaram um pouco atrasados na aula de bicicleta na academia e encontraram 5 bicicletas vagas. De quantos modos distintos eles quem? Os amigos podem se distribuir na bicicleta. Então, o que eu quero? Eu quero que os amigos se distribuam na bicicleta. Quantos amigos tem? Chegaram lá na academia? 3. Então, vamos lá. Tá aí os 3 amigos. Aí, o primeiro amigo chegou, na frente dele tem quantas bicicletas vagas? Ó, tem a bicicleta 1, tem a bicicleta 2, a bicicleta 3, a bicicleta 4 e a bicicleta 5. Pronto, deixa eu voltar aqui. Então, ó, o primeiro amigo chegou e tinha na frente dele qualquer uma dessas bicicletas, ele pode sentar. Ah, o amigo disse, eu vou sentar nessa daqui, ó, na bicicleta 2, eu vou andar nela. O amigo tá aqui, ó, então não pode sentar outra pessoa nessa bicicleta. Então, pro primeiro amigo, eu tenho quantas opções de bicicleta? 5. Tinha 5 na frente dele. Aí ele sentou em uma. Pro segundo amigo, que chegou agora, não tem mais 5. Porque o primeiro amigo já ocupou uma. Sobraram quantas bicicletas para ele escolher agora? Sobraram a bicicleta 1, a 3, a 4 e a 5. Então, sobraram 1, 2, 3, 4 bicicletas. Então, ele escolheu qualquer uma dessas 4. Tá, Vanessa, ele escolheu a bicicleta 5. Pronto, ele sentou aqui na 5. O terceiro amigo, ele não tem mais 5 bicicletas. Só sobraram quantas agora para ele escolher? 3 bicicletas. 3. Agora, pelo princípio fundamental da contagem, é 5 vezes 4 vezes 3, que dá um total de 60. Vanessa, vamos de novo. Por que não é 5, 5 e 5, sempre que todos têm a mesma bicicleta? Porque lembre que eles estão utilizando o mesmo espaço. Então, para todos eles, ó, eles chegaram juntos, ó, atrasados, só tinham 5 bicicletas. Então, o primeiro que escolheu a bicicleta, ele tinha 5 opções. O segundo já não tinha mais 5, porque o primeiro já tinha sentado em uma. Sobraram 4 opções de bicicleta para ele. Aí ele sentou em qualquer uma. Para o terceiro amigo, não tem mais 4 bicicletas ou 5 bicicletas. Só sobraram 3 bicicletas. Tá certo? Por isso que nós ficamos com 5 vezes 4 vezes 3, que dá um total de 60. Tá ok? Bom, nós vamos chegar nessa parte de algarismos, que é uma parte muito importante do estudo de análise combinatória. A maioria das questões que serão cobradas de vocês, elas vão envolver o estudo de algarismo. E primeiro vamos lembrar o que é algarismo, tá certo? O nosso sistema, que é o sistema decimal, né? Ele tem 10 algarismos, por isso que o nome dele é sistema decimal. E quem são os algarismos? É o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. Todos os números que nós escrevemos, eles são compostos, são formados a partir desses algarismos. Vamos aqui dar um exemplo. Imagine o número 327. Isso é um número. Esse número é formado pelo algarismo 3, pelo algarismo 2 e pelo algarismo 7. Isso é um algarismo. E tudo isso daqui é um número. Tá certo? Se eu escrever só 7, 7 é as duas coisas. Ele é um algarismo e também é um número, né? Mas se eu colocar 17, eu tenho o número 17, que é formado pelo algarismo 1 e pelo algarismo 7, tá certo? Essa é a primeira coisa que a gente tem que entender. Então, todos os números que a gente conhece, todos os números,
são formados pelos algarismos de 0 até 9, que é a base 10, ok? Entendido isso, nós também precisamos entender outra diferença. Por exemplo, se eu escrever assim, ó, 0,17 e escrever 17, né? Esse algarismo, esse número aqui, 0,17, é a mesma coisa que 17. Ou seja, esse 0 aqui no começo do número, ele não tem valor, não é assim? Então, se ele não tem valor, eu não vou colocar ele me atrapalhando aqui. Então, nós vamos sempre utilizar essa representação do número, sem o zero, sem considerar o zero antes dele, tá certo? Então, o número 17 ele é formado por dois algarismos, pelo algarismo 1 e pelo algarismo 7. Se eu pensar no número 1435, ele é formado por 4 algarismos. Aqui, aqui, aqui e aqui. Então, eu tenho 4 algarismos. Se eu pensar no 0,17, ele não vai ser 3 algarismos. Lembre que esse 0 não pode aparecer aqui no começo do número, tá certo? Eu só tenho 2 algarismos, o algarismo 1 e o algarismo 7, tá certo? Eu tô falando disso porque a gente vai usar bastante essa definição. Então, a questão diz o seguinte: responda quantos números de 5 algarismos existem. Então, quantos números de 5 algarismos? Vamos considerar que cada tracinho desse é um algarismo. Então, aqui eu tenho o primeiro, segundo, terceiro, quarto e o quinto algarismo. E aí eu quero saber quantos números existem que tem 5 algarismos. Vamos dar um exemplo. 17.432. Ó, ele tem 5 algarismos. É um número que tem 5 algarismos. 11.111. Todos são iguais, ó, mas ele tem 5 algarismos, certo? Então, eu quero saber quantos números de 5 algarismos existem, certo? Então, vamos fazer isso. Então, tá aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, porque eu quero escolher 5 algarismos. Aí, nós vamos usar aquela mesma regrinha do princípio fundamental da contagem. Quantas opções eu tenho para o primeiro, quantas eu tenho para o segundo, quantas eu tenho para o terceiro, quantas eu tenho para o quarto e quantas eu tenho para o 5. Lembrando que o 0 não pode aparecer no começo. Então, ó, esse 0 eu vou riscar, eu não posso usar ele no começo, aqui no primeiro algarismo. Sobraram quantas opções? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, eu tenho 9 opções. É como se eu perguntasse para você, ó, escolha qualquer um. E aí, quantas opções você tem para escolher? Ah, eu tenho 9. Não. Você escolheu qualquer um aí, não importa quem foi que você escolheu. O 0 pode aparecer no meio do número, por exemplo, eu posso escrever o número 907. Esse 0, ele tem valor? Tem. O 0 só não pode aparecer no começo, no primeiro algarismo, mas em qualquer outro ele pode aparecer, tá certo? Então, de novo, agora, quantas opções você tem? Você pode escolher qualquer um desses. Então, você tem quantas opções para escolher o segundo algarismo? 10. Você tem quantas opções para escolher o terceiro algarismo? 10 de novo, porque pode ser qualquer um deles. Tem quantas opções para escolher o quarto algarismo? 10. Tem quantas opções para escolher o quinto algarismo? 10. Então, o seu único problema, quando a gente estiver falando de número, é analisar o caso do 0, que é ele que vai te dar trabalho. E o 0, ele só não pode aparecer no começo do número, no primeiro algarismo, mas em todos os outros ele pode aparecer. Por isso que ficou 9 aqui e não 10, porque você não pode escolher o 0, porque ele não tem valor no começo do número, tá certo? Agora é só multiplicar. 9 vezes 10, vezes 10, vezes 10, vezes 10 é a mesma coisa que 90 mil. Então, existem 90 mil números de 5 algarismos diferentes. É como se você começasse a contar assim, ó. 10.001 é o primeiro... 10 mil, quer dizer, desculpa. 10 mil é o primeiro número de 5 algarismos, certo? Aí, o 10.001... o 10.002, até o 99999. Pronto. Quando eu chegar aqui... Desculpa, é que tá desaparecendo aqui o tempo. Pronto. Quando eu chegar aqui é o último número de 5 algarismos, porque o próximo vai ser 100 mil. 100 mil tem 6. Aí eu perguntasse para você quantos números você escreveu. Aí você teria que fazer um por um e depois contar todos, não faz sentido.
Aí é por isso que a gente utiliza o princípio fundamental da contagem para resolver esse problema. Só que a única coisa que a gente tem que tomar muito cuidado no princípio fundamental da contagem é com a leitura do problema. Aqui, ler o problema e entender de fato o que ele está pedindo é a coisa mais importante, né? A questão número 5 disse o seguinte: quantos números de 5 algarismos existem? Ótimo, nós colocamos aí, 90.000. Olha a letra B. Quantos números ímpares de 5 algarismos existem? Então, eu não quero saber mais todos. Eu só quero saber os ímpares. Quando é que um número é ímpar? Por exemplo, quando é que eu olho para o 37 eu sei que ele é ímpar? E, por exemplo, o 22 não é. Nós sabemos que um número é ímpar quando o último algarismo é ímpar. Se o último algarismo for par, o número é par, certo? E quem são os algarismos ímpares, Vanessa? Os ímpares são 1, o 3, o 5, o 7 e o 9. Então, só vai ser ímpar se terminar em 1, em 3, em 5, e 7 e 9. Então, eu estou dando uma restrição para você. Eu não quero saber todos, eu quero saber só os ímpares. Então, de novo, 5 algarismos. Vou colocar 5 tracinhos. Tá aí, ó. 5 tracinhos. Aí, vamos cuidado, vamos por parte. Vamos escolher aqui o primeiro. O primeiro pode ser qualquer um, só não pode ser quem? Não pode ser o 0. Então, você pode escolher qualquer um desses, ó. O 0, 1, desculpa, você pode escolher o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9. Só não pode escolher o 0. Então, quantas opções você tem? Você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos lá, 9. Esquece esse 5 que eu coloquei aqui. Pronto, 9. Tá aqui. Só que eu não quero qualquer número, eu quero que ele seja ímpar. Para ser ímpar, você disse que aqui no final não pode ser qualquer um. No final tem que ser um número ímpar. E quem são os números ímpares? Só pode ser 1, 3, 5, 7, 9. Então, quantas opções eu tenho? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu tenho 5 opções para escolher aqui. Porque eu não posso escolher qualquer um. Eu só posso escolher entre esses. Porque aqui no final tem que ser um desses. Porque se for um desses, eu garanto que ele é ímpar. Perceba que no primeiro exemplo, a gente só teve que se preocupar com esse cara aqui, ó, que não podia ser 0. Agora, eu tive duas preocupações. Eu tive que me preocupar com esse primeiro algarismo, que não pode ser 0, e tive que me preocupar com o último algarismo, que não pode ser qualquer um, só pode ser um desses aqui, ó. Né? Uma confusão que geralmente os alunos fazem é com relação a esses números. Esse 9 não é porque você colocou um 9 desse 9 aqui, não. Esse 9 é um número de opções. Então, da onde está vindo esse 9, Vanessa? Esse 9 está vindo porque você não pode escolher o 0. E aí sobraram essas opções. Ó, sobraram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 opções. Então, você tem 9 opções. Esse 5 está vindo aqui porque ele exigiu que o número fosse ímpar. E um número só é ímpar quando ele termina em 1, 3, 5, 7 ou 9. Então, eu tenho quantas opções aqui? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu tenho 5 opções. Não é que eu estou escolhendo esses 5, não. É que eu estou contando quantas opções eu tenho. E no meio, Vanessa, tem algum problema? Tem alguma restrição? Não. Então, se no meio não tem nenhuma restrição, eu posso escolher qualquer um desses aqui, inclusive o 0, que pode estar no meio do número. Então, sobraram, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 opções. Então, no segundo algarismo eu posso ter 10, no terceiro eu posso ter 10, no quarto eu posso ter 10, porque não tem nenhuma restrição para eles. Então, agora é só multiplicar. 9 vezes 10, 90, vezes 10, 900, vezes 10, 9.000, vezes 5, 45.000. Tá certo? Vanessa, nem precisava ter feito toda essa conta, porque se você acabou de dizer que 90.000 números existem, eu sei que a metade deles vão ser par e a outra metade vão ser ímpar. Então, era só pegar 90.000 e dividir por 2, que dava 45.000, certíssimo, ok? Eu só fiz para mostrar para vocês que onde é que está a dificuldade da análise combinatória, Vanessa? Você sempre multiplicar tudo.
Está porque, com o passar do tempo, os problemas vão colocando mais restrições, ou seja, mais empecilhos para você pensar em quantas opções você tem, tá bom? Nós vamos resolver agora a questão de número 9 do livro didático de vocês, tá certo? Ela diz o seguinte: as placas de veículos atuais são formadas por 3 letras, isso assim, na época que o livro de vocês for escrito, tá certo? Então não é a placa do Mercosul ainda. Eram formadas por 3 letras seguidas de 4 algarismos. Considerando que o alfabeto tem 26 letras, quantas placas distintas podem ser fabricadas, de modo que, aí ele colocou uma restrição, os algarismos sejam distintos. Então vamos pensar aqui, ó. As placas antigamente eram desse jeito. Tinha 3 letras, certo? E 4 algarismos, ok? Dos carros. E aí ele diz o seguinte, que o alfabeto tem 26 letras. A, B, C, D, até o Z, ok? E ele quer saber de quantas maneiras, quantas placas diferentes eu consigo fazer, de modo que os algarismos da placa sejam distintos. Como assim distintos, Vanessa? Quer dizer o seguinte, que a minha placa pode ter 2013, mas não pode ter, por exemplo, 2002. Por quê? Porque aqui o 2 apareceu e o 2 apareceu de novo. Quando ele diz algarismos distintos, ele quer dizer que se eu usei um número, um algarismo, na verdade, eu não posso usar ele de novo. Por exemplo, se eu usei o 2 aqui no começo da minha placa, eu não posso usar ele de novo. É como se eu não pudesse repetir de novo, ok? Então, vamos pensar nessas restrições. Vamos com calma. Então, eu quero formar placas. Tá aqui, placa. A placa, ela tem letras e tem números. Quantas letras o problema diz que tem? O problema diz que eu tenho que escolher 3 letras. Então, tá aqui, ó. 1, 2, 3. 3 espaços para a letra. E tenho que escolher 4 algarismos. Então, tá aqui, ó. 1, 2, 3, 4 espaços para algarismos. Sejam organizados na hora de resolver o problema. Ó. Eu escrevi letras e algarismos para não me confundir. Primeiro eu vou resolver o problema das letras e depois eu resolvo o problema dos algarismos, certo? Quantas letras? Ele falou alguma coisa que a letra tinha que ser diferente? Não. Ele falou que os algarismos têm que ser distintos. As letras eu posso repetir. Ou seja, se eu quiser que minha placa seja VVV, pode. Porque ele não disse nada das letras. Então, quantas letras eu tenho para escolher a primeira? Eu tenho do A até o Z. Eu tenho 26 letras. Quantas letras eu tenho para escolher a segunda letra? De novo, eu posso escolher qualquer uma, do A ao Z. Tenho 26 letras. Quantas letras eu tenho para escolher a terceira letra da minha placa? De novo, eu tenho do A até o Z. 26 letras. Pronto, resolvi o problema das letras. Agora vamos resolver o problema dos algarismos, que aí ele colocou uma restrição, né? Lembre que isso aqui não é um número, né? Você está formando uma placa, você não está formando um número que tem valor, por exemplo, 7.213, como a gente estava formando. Aqui é a placa, então o 0 pode aparecer no começo da placa. Eu posso ter uma placa do carro que seja 0013, não tem problema nenhum, ok? Então, o 0 pode estar no começo, porque eu não estou falando de número, ok? A placa é formada por letras e algarismo. Perceba que em nenhum momento o problema fala de números. Ele está falando que eu tenho letras e algarismos, certo? Então, o 0 pode estar aqui no começo. A única regra é que eu não posso repetir. Então, se eu perguntar para você, Maria, para esse primeiro algarismo aqui, você tem todas essas opções. Quantas opções você tem? Você tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, você tem 10 opções pro primeiro. Aí eu digo, Maria, você escolheu qual? Ah, Vanessa, eu escolhi o 4, tá certo. A placa da Maria começa com 4. Como ele está dizendo que eu não posso repetir, eu não posso usar o 4 de novo. Maria não pode usar o 4 de novo. Por isso que eu risquei aqui o 4, tá certo? Ó, Maria não pode usar o 4 de novo. Sobraram quantas opções para Maria agora? Tirei o 4, sobraram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, 9 opções para Maria.
Aí Maria disse, ah, Vanessa, eu escolhi o 0. Tá certo, Maria. Então, sua placa agora tem um 0. Só que você não pode escolher o 0 de novo, Maria. Agora você não pode escolher o 4 e não pode escolher o 0. Sobraram quantas opções para Maria escolher? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 opções. Maria, qual você escolheu? Ah, Vanessa, eu escolhi o 2. Então, a placa dela, por enquanto, tá assim, ó. 4, 0 e 2. Então, ela não pode escolher o 2 de novo. Porque tem que ser distintos. Os algarismos têm que ser distintos. Sobraram quantas opções para Maria escolher? 7. Entendam, né? A gente está tirando sempre um daqui porque eu não posso repetir o que eu escolhi anteriormente. Então, se ela escolheu o 4, ela não pode escolher o 4 de novo. Se ela escolheu o 0, ela não pode escolher o 0 de novo. Se ela escolheu o 2, ela não pode escolher o 2 de novo, certo? E agora é só multiplicar. O 26 está aparecendo 3 vezes, então eu coloquei 26 ao cubo e multipliquei. 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 dá 5.040, tá certo? Se você quisesse fazer essa conta toda na calculadora, você chegaria ao total de que antigamente, nesse sistema, né, que a gente tinha 3 letras e 4 algarismos, se eu pensar que sempre as placas teriam que ter algarismos diferentes, eu teria 88.583.040 placas diferentes, tá certo? Bom, vamos ver a letra B desse mesmo problema. Olha o que ele diz agora. É a mesma situação, eu ainda quero fazer as placas, tá certo? Que vão ter 3 letras e 4 algarismos, certo? Só que agora na letra B ele diz o seguinte, ele quer que as letras e quer que os algarismos sejam distintos. Lembra que na placa passada eu poderia ter V, V, V. Só que agora eu não posso mais. Ele diz que se eu escolher uma letra, eu não posso escolher ela de novo. Então, o seu alfabeto tem 26 letras, do A até o Z. Pronto. Então, já está aparecendo aqui para vocês. Para a primeira opção, eu tenho o alfabeto inteiro. Ah, Vanessa, eu escolhi o C. Bom, sua placa vai começar com C. Mas você não pode escolher o C de novo. Então, eu estou riscando o C aqui da sua vida. Você tinha 26, ok? Você tirou uma letra, sobraram agora quantas para você escolher? 25. Ah, Vanessa, eu escolhi o A, tá certo. Tá aqui, ó, você escolheu o A. Você não pode escolher o A de novo. Você nem pode escolher o A e nem pode escolher o C. Então, você tinha 26 letras, tirou o A e tirou o C. Sobraram quantas letras agora? 24 para você escolher. Perceba que é só sempre tirando um. Sempre que ele falar distintos, que as letras e os algarismos são distintos, você sempre vai tirar uma unidade, que é justamente aquele que você já escolheu. E para os algarismos, nós acabamos de fazer, você tinha 10 opções, e aí foi tirando. Uma opção que é a que você escolheu, outra opção que você escolheu, e assim sucessivamente. Ok? Multiplicando 26 vezes 25, vezes 24, vezes 10, vezes 9, vezes 8, vezes 7, dá 78.624.000, tá certo? Então, sempre cuidado com o enunciado. Eu tenho que ler e reler muitas vezes um problema de análise combinatória. Primeiro, para eu entender o que ele está pedindo, ok? E depois, para eu entender quantas opções eu tenho para cada coisa, levando em consideração as restrições que o problema pode colocar, certo? Bom, aqui ainda na questão da placa, ele está pedindo agora que só os algarismos pares distintos e vogais apareçam. Então, ele quer fazer uma placa que só tenha vogais. Quem são as vogais? A, E, I, O, U. E que só apareçam os algarismos pares. 0, 2, 4, 6 e 8. Olha a restrição que eu estou te dando. Você não pode escolher qualquer uma das 26 letras. Você só pode escolher entre o A, o E, o E, A, E, I, O, U. E os algarismos você só pode escolher entre o 0, 2, 4, 6 e 8, tá certo? Então, vamos lá. Voltando aqui. Para as letras, você tem quantas opções para escolher? 1, 2, 3, 4, 5. Então, você tem 5 opções para a primeira, tá certo? Ele falou alguma coisa que as vogais tinham que ser distintas. Vamos ler de novo, ó. Só os algarismos pares distintos, então são os algarismos que são distintos, e vogais apareçam. Ele não falou nada que as vogais tinham que ser diferentes.
Então, eu posso escolher o A de novo, por exemplo. Eu posso ter uma placa que seja A, tá certo? Então, as vogais, elas não precisam ser diferentes. Então, sempre eu tenho 5 opções. Agora, para os algarismos, ó, eles precisam ser distintos. Então, se eu escolhi um, não posso escolher de novo. Eu tenho quantas opções? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Imagine que você escolheu 2. Sua placa tem 2. Não pode aparecer de novo. Sobraram quantas opções agora? 4. Ah, Vanessa, eu escolhi o 8. A minha placa agora começa com 2 e 8. Sobraram quantas opções para você escolher? 3. E depois 1. O que eu acabei de falar na letra anterior. Sempre que ele falar distintos, algarismos distintos, vogais distintas, eu sempre vou tirar uma unidade do próximo no que eu falo de opções. Por quê? Porque eu não posso repetir a opção anterior, tá certo? Mas tem que ler direitinho o problema, tá certo? Não é porque eu li distintos aqui que eu vou tirar um de todo mundo. Ele estava se referindo aqui aos algarismos que tem que ser distintos. Mas em relação às vogais, ó, ele não falou nada que elas tinham que ser distintas, tá certo? Então, são essas casquinhas de banana que a gente diz que vão aparecer no meio do problema para que você escorregue, certo? E a gente vai treinar sempre tomando muito cuidado na leitura do problema para não cair nesses equívocos, tá certo? Fazendo o produto, eu vou só voltar aqui, eu teria 5 vezes 5 vezes 5, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2, que daria um total de 15 mil, tá bom? A letra D, ele ainda no problema das placas, ele quer o seguinte, ó, não apareça a letra J e nenhum algarismo maior que 6, ó, então eu não quero o J. Pode ser qualquer letra, só não pode ser o J. Então, se eu tinha 26 letras e tirei o J, sobraram quantas letras para eu escolher? 25. E eu quero um algarismo maior do que 6. Quem é que é maior? Não quero que apareça nenhum algarismo maior do que 6. Então, eu quero os menores ou iguais a 6. Quem é que é menor ou igual a 6? É o 0, 1, 2, 3, 4, 5 e o 6. Vamos de novo, ó. Não apareça a letra J, então das 26 letras eu tirei o J, ficaram 25. E nenhum algarismo maior do que 6. Então, tirei todos que são maiores que 6, que é o 7, o 8, o 9. Ok? Então, vamos voltar. Ele falou alguma coisa de distintos? Não. Então, para as letras, eu posso escolher letras repetidas. Por exemplo, pode ser BBB, a minha placa, não tem problema. Então, eu tenho 25 letras para a primeira opção, tenho 25 letras para a segunda e tenho 25 letras para a terceira. Eu não preciso tirar um porque eu posso repetir. Para os algarismos, eu tenho quantas opções? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 opções. Ele também não falou nada que tinha que ser diferentes. Então, para a primeira opção, eu tenho 7. Para a segunda, eu tenho 7. Para a terceira, eu tenho 7. E para a quarta, eu tenho 7. Posso escrever isso como sendo 25 ao cubo. Ó, o 25 está se repetindo 3 vezes. E 7 a quarta, que o 7 está se repetindo 4 vezes. Tá certo? Então, basicamente, todos os problemas a gente vai resolver dessa forma quando for possível utilizar o princípio fundamental da contagem. A gente vai utilizar outras técnicas, como arranjo, combinação, permutação. Mas, quando eu estou lendo um problema nesse início, que vai tratar de princípio fundamental da contagem, eu tenho que seguir esses 3 passos. O que eu quero escolher, quantas opções eu tenho e multiplico todo mundo. O que eu tenho que tomar muito cuidado são nas restrições. O que é que ele não quer que eu faça, tá certo? Para que eu possa escolher corretamente o número de opções de cada um, ok? Eu multipliquei só para mostrar que seria 37.515.625, mas isso não é necessário. Se for números assim que possam ser escritos na forma de potência, vocês podem escrever desse jeito no exercício que não tem problema nenhum, tá bom? Bom, agora a gente vai resolver a questão 15, também do livro didático de vocês. É uma questão do Recruta Zero. Vamos ler direitinho a tirinha para você ver como é um problema simples, tá certo? De análise combinatória. Ele diz o seguinte: leia a tira do Recruta Zero, de Mort Walk. Ele diz o seguinte: ei, por que você está demorando tanto? O último da fila falou. Aí o primeiro diz: silêncio, eu estou pensando.
todos eles vão depositar uma carta. E aqui eles podem depositar no espaço para carta internacional, o espaço para carta nacional e um espaço para carta local. E aí ele diz o seguinte: suponha que cada um dos 5 soldados tem exatamente uma carta para enviar a um dos 3 destinos, ou internacional, ou nacional, ou local. De quantos modos distintos esses soldados podem distribuir as cartas nesse destino? Eu peço que nesse momento do vídeo você pare e tente resolver esse problema sozinho, usando o princípio fundamental da contagem, tá certo? Eu tenho certeza que você parou o vídeo e tentou resolver, e agora a gente vai só conferir, ok? Então, quantos soldados tem aí que vão depositar a carta? 5 soldados. Agora a gente vai analisar a opção que cada um dos soldados tem. Então, esse primeiro soldado aqui, ó, esse aqui, ele tem quantas opções de colocar a carta? Ele pode colocar no internacional, no nacional e no local. Então, ele tem 3 opções. Aí ele colocou em qualquer um, não importa qual foi. Passou a vez dele. O segundo chegou. Quando o segundo chegar aqui de frente, ele vai ter de novo a opção de colocar a carta dele no internacional, no nacional ou no local. Então, ele de novo vai ter 3 opções. Esse colocou. Próximo, de novo, ele vai ter 3 opções. O próximo vai ter 3 opções. E o próximo vai ter 3 opções. Então, cada um deles tem a opção de colocar a carta no internacional, no nacional ou no local, que é o mesmo que 3 elevado à quinta. Ó, o 3 está aparecendo 5 vezes, né? 1, 2, 3, 4, 5, que é a mesma coisa que 243 opções diferentes, tá certo? Então, o princípio fundamental da contagem é uma aplicação bem direta. Coloquei o que eu estou escolhendo, que são os soldados que vão colocar as cartas, quantas opções cada soldado tem e multipliquei todo mundo. Agora vamos ver como isso aparece no Enem. Análise combinatória é um dos conteúdos que mais aparece na avaliação do Enem, né? Então vamos ler as questões. Ela diz o seguinte, ó: estima-se que haja no Acre 209 espécies de mamíferos, distribuídas conforme a tabela abaixo. Então tá aqui, ó. Tem os mamíferos e tem a quantidade de espécies. Por exemplo, os carnívoros têm 18 espécies diferentes. Os roedores têm 33 espécies diferentes. E isso é baseado numa pesquisa feita em dezembro de 2003. Agora vamos para a questão, certo? Deseja-se realizar um estudo comparativo entre 3 dessas espécies. Não vou olhar para todas, só vou olhar para 3. Que é o grupo dos cetáceos, o grupo dos primatas e o terceiro do grupo dos roedores. O número de conjuntos distintos que podem ser formados com essas espécies para estudo é... Então, ó, eu vou estudar 3 espécies dessa e escolhi essas 3 espécies. Eu escolhi os cetáceos, os primatas e os roedores. Então, aí, ó, cetáceos, primatas e roedores. Aí ele quer saber de quantas maneiras diferentes, ó, quantos conjuntos diferentes eu posso fazer escolhendo um animal da espécie, de uma das espécies do cetáceo, de uma das espécies do primata e de uma das espécies dos roedores. Então, eu já escolhi o que eu quero escolher, cetáceos, primatas e roedores. Agora, eu vou analisar quantas opções eu tenho. Aí, eu vou aqui ó, na tabela. Os cetáceos têm quantas opções de espécies? 2. Então, tem 2 opções. Os primatas têm quantas opções de espécie? 20. Os roedores têm quantas opções de espécie? 33. Então, eu vou multiplicar. 2 vezes 20 vezes 33 dá um total de 1.320, que é a letra A. Uma aplicação direta do princípio fundamental da contagem. Aí vamos para aquela pergunta mágica. Vanessa, como é que eu vou ler essa questão e vou saber que ela está falando de análise combinatória, ainda mais desse princípio fundamental da contagem? Olha pela pergunta, ó, pelo comando final aqui, ó, o número de conjuntos diferentes que podem ser formados. Então, eu quero saber, estou querendo contar quantas coisas diferentes eu posso ter. É a história lá do maiô e das cangas. Eu não estava querendo saber de quantas maneiras diferentes eu podia me vestir. Aqui eu estou sabendo quantos conjuntos diferentes eu posso formar. Isso é um indicativo de que a gente vai usar alguma das técnicas de análise combinatória, porque, como eu disse no começo da aula, o objetivo da análise combinatória é trabalhar com a contagem desses conjuntos. A gente vai desenvolver métodos para contar de quantas maneiras diferentes eu posso fazer uma determinada coisa, certo?
Bom, vamos para mais uma questão do Enem. Ele diz o seguinte: a bandeira de um estado é formada por 5 faixas, A, B, C, D e E, dispostas conforme a figura. Então, imagine que isso aqui é a bandeira de um estado, que é desse jeito. Aqui fica a cor A, B, C, D e E. Essas são as cores. Aí, deseja-se pintar cada faixa com uma das cores: verde, azul e amarelo. Então, eu só posso usar verde, eu só posso usar azul e só posso usar amarelo. Pronto. Aí ele diz: de tal forma que faixas adjacentes, quer dizer, adjacentes coladas, lembra lá do triângulo? Cateto adjacente era que estava colado com o ângulo, não sejam pintadas da mesma cor. Vamos entender o problema. Então, eu só tenho aqui 3 lápis de cor, que é um verde, um azul e um amarelo. E eu, na hora de pintar essa bandeira, eu não posso pintar as faixas adjacentes com a mesma cor. Vamos dar um exemplo. Imagine aqui, ó, vou pegar aqui o lapisinho azul. Imagine que eu pintei essa faixa todinha de azul. As faixas que estão coladas com ela, ó, essa faixa aqui não está colada, a C não está colada com a D, ela não pode ser pintada de azul. A E não está colada com a D, ela também não pode ser pintada de azul. Essa aqui, ó, esse pedacinho da A não está colado com a D, ele também não pode ser pintado de azul. Então, todas que estão perto, de alguma forma, estejam coladas com essa faixa que eu pintei de azul, não podem ser pintadas dessa cor. É isso que ele quer dizer. Certo? Então, vamos analisar o nosso problema. O que é que eu quero? Princípio fundamental da contagem. Eu quero pintar 5 faixas. A faixa A, a faixa B, a faixa C, a D e a E. Vamos analisar cada uma, ok? Você pode começar a pintar sua bandeira da onde você quiser, não vai fazer a menor diferença, tá bom? Então, vamos primeiro para a faixa A. Como a faixa A é a primeira que eu vou pintar, eu posso escolher qualquer uma das cores. Eu posso escolher o verde, eu posso escolher o azul e posso escolher o amarelo. Então, eu tenho quantas opções? 3 opções. Então, imagine que eu vim aqui, ó, e pintei ela de amarelo. Okay. Vamos para a faixa B. A faixa B não pode ser amarela, porque ela está colada com a A. Então, a faixa B é adjacente à A, ela é colada com a A. Se ela é colada com a A, eu não posso pintar ela de amarelo. Ela não pode ser amarela. Sobraram quantas opções para ela? Ou ela vai ser verde, ou ela vai ser azul. Então, sobraram 2 opções. Então, você escolhe qualquer uma das cores aí. Vanessa, eu escolhi o verde, tá certo? Então, vamos pintar a faixa B de verde. Vamos para a faixa C. A faixa C, ela tem 2 problemas. Ó, ela tá colado com o amarelo, então ela não pode ser amarelo. E ela tá colado com a verde, ela também não pode ser verde. Então, a faixa C, ela só pode ser uma coisa, porque ela tá colada com as duas. Ela só pode ser azul. Então, eu pintei a faixa verde de azul, ok? Agora, vamos para a faixa D. A faixa D, ó, é essa faixa inteira. Ela tá colada com o amarelo e tá colado com o azul. Então, ela não pode ser amarelo e não pode ser azul. Ela só pode ser o quê? Opa, desculpa. Ela só pode ser o quê? Ela só pode ser verde. Concordam comigo? Porque a faixa D, ela tá colada com a A, ó, e tá colada com a C. Então, a única cor que ela pode ser é verde. Então, só tem uma opção para ela. Agora, olha para a faixa D. A faixa D é verde. Então, a faixa E, ela é adjacente a D. Então, ela só não pode ser verde. Então, para ela tem quantas opções? Ou ela é amarelo, ou ela é azul. Então, ela tem 2 opções. E aí, você pode pintar da cor que você quiser, certo? Então, analisando cada uma das restrições, eu posso obter a quantidade de maneiras diferentes de pintar essa bandeira, multiplicando 3 vezes 2 vezes 1 vezes 1 vezes 2. Aqui ele nem multiplicou, ele deixou a multiplicação. Então, vou ter que procurar aquela resposta que está 3 vezes 2 vezes 1 vezes 2, que é justamente a letra B de bola. Tá ok? Também uma aplicação direta, só que tem que ter tomado um pouco mais de cuidado com as restrições, tá certo?
Bom, essa era a aula de hoje. A aula ficou um pouquinho mais longa, porque eu queria resolver o máximo de exemplos possíveis sobre o princípio fundamental da contagem. Na próxima aula a gente vai começar a falar de outras técnicas, como arranjo, combinação e permutação, e para isso a gente vai estudar o fatorial, que é uma nova operação matemática. Eu agradeço a presença de vocês e aguardo vocês na nossa próxima aula. Um abraço.